Bem-vindo de volta a mais uma aula nesta série de Andar com Deus. E na continuidade da nossa última aula, que era Andar em Amor, nós vamos estar a falar acerca de andar em perdão. Para nós termos relacionamentos saudáveis, nós precisamos aprender como andar em perdão, acreditando sempre no melhor das outras pessoas. Gênesis 2, versículo 18, diz que disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falharei uma ajudadora que esteja como diante dele. Em João 15:3 diz que ninguém tem maior amor do que este, que dá a sua vida pelos seus amigos. E Provérbios 17:17, que em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce um irmão. Para nós andarmos em perdão, nós temos que entender que as ofensas existem, as ofensas vão acontecer, as ofensas são um obstáculo para nós andarmos em amor e em perdão. E nós temos que enfrentar estas ofensas da forma que Jesus quer que nós enfrentemos estas ofensas. Jesus disse que as ofensas iam existir. Em Mateus 18:7 diz assim que ai do mundo por causa dos escândalos ou de ofensas, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. E depois, capítulo 24, versículo 10 de Mateus, diz que nesse tempo muitos serão escandalizados. Esta palavra escandalizado é a palavra ofensa. Muitos serão ofendidos e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, ou se odiarão, ou se não vão entrar em rompimento de relacionamento. Então, a forma que nós resolvemos esta questão de ofensas é quando nós decidimos andar em perdão. Efésios 4:31 diz que toda a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, blasfémias e toda a malícia seja tirada entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, a forma de andar em amor é andar em perdão. Depois também diz em Efésios, mais em frente, diz que sede, versículo 32, Efésios 4, sede uns aos outros para benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, e também como Deus vos perdoou em Cristo. Depois, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Nós temos que andar em amor e para isso temos que andar em perdão. Quando nós não andamos em perdão, o nosso inimigo, Satanás, ele tem vantagem sobre nós quando nós não perdoamos. Hebreus 12, versículo 14 diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhum raiz de amargura brotando vos perturbe por ela, muitos se contaminem. Nós temos que tirar toda a legalidade que o inimigo tem contra a nossa vida através deste perdão. Nós temos que lançar perdão, não guardando ofensas contra as pessoas. Para ajudarmos a perdoar uns aos outros, nós temos que reconhecer as nossas próprias fraquezas e as nossas falhas. Mateus 7, 3 a 5 diz que porquê que reparas no orgueiro que está no teu olho, no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o orgueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o orgueiro do olho do teu irmão. Nós temos que perdoar diariamente. Mateus 6, 11 diz que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nesta oração célebre que Jesus ensinou aos seus seguidores. E depois ele continua a dizer, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos de perdoar os nossos devedores. Esta oração é uma oração diária que nós devemos fazer. É um modelo de estilo de vida. Como é que nós devemos guiar a nossa vida? Não somente nesta dependência do pão de Deus, mas dependência também do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Mas para nós recebemos este perdão, nós temos que também viver em perdão. Nós temos que evitar as ofensas
através daquele facto que nós não podemos deixar que as ofensas ganham raízes dentro do nosso coração. E como é que nós fazemos isso? É quando nós acreditamos no melhor das outras pessoas. 1 Coríntios 13, 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 2 Coríntios 5, 16 diz que assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Filipenses 2, 3. Nada faceis por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. A forma que nós andamos em perdão e andamos em amor é quando nós consideramos a outra pessoa mais importante do que nós, melhor do que nós. Para ajudar a perdoar, nós temos que reconhecer que o Senhor tem perdoado a nossa dívida. Então, é como aquele exemplo que Pedro fala ao seu mestre Jesus: quantas vezes é que eu devo perdoar? Se é 7 vezes, que era aquele número de perfeição, e Jesus leva aquilo ao nível mais elevado, que não é só 7 vezes, mas 70 vezes 7. É o mais elevado. Tens de estar sempre em perdão. Tens que estar sempre naquela postura de perdoar as pessoas. Então, como é que nós lidamos com as ofensas e como é que nós perdoamos? Aqui estão 5 passos de como é que nós lidamos com as ofensas. Primeiro, nós não devemos mimar a ofensa. E depois, nós não devemos amaldiçoar as pessoas. Nem nós devemos relembrar a ofensa, mas temos que rejeitar a ofensa e deixar que Deus reverta esta ofensa no seu amor. Então, em primeiro lugar, neste passo de não mimar a ofensa, é não estar ali a lamber as feridas, ok? A ofensa é uma ferida na nossa alma, no nosso coração, algo que foi feito, que dito, que há uma ação contra a nossa vida. E quando nós ficamos ofendidos, o que é que nós fazemos? E nós lambemos essa ferida, mimamos essa ofensa, nós começamos a nos isolar da comunhão, isolar do relacionamento e começamos somente a focar naquela mágoa que nós temos. Depois, o que é que vem a seguir? Nós começamos a amaldiçoar as pessoas. Nós começamos a falar mal de outra pessoa, a querer vingança de outra pessoa, até há esse sentimento de tratar mal aquela pessoa e que nós começamos a ficar negativos, cínicos, críticos. Isto destrói a nossa fé. A fé é aquele motor positivo da nossa vida, tem uma esperança de algo que não ainda acontece. Mas quando nós estamos neste lugar da ofensa, nós começamos a amaldiçoar e deixar que a nossa boca seja usada para amaldiçoar as pessoas. E depois, quando nós estamos no terceiro passo, que é relembrar a ofensa, nós começamos a partilhar esta ofensa com as pessoas à nossa volta. Começamos a trazer à memória, lembras o que aconteceu, lembras aquilo que aconteceu. E quando nós relembramos a ofensa, acontece 3 coisas na nossa alma. É que a primeira ofensa começa a ficar maior do que realmente é. Aquela mágoa também começa a ficar mais profunda do que realmente foi. E também as outras pessoas à nossa volta ficam também contaminadas com esta ofensa. Começam a ficar contaminadas com o mau relatório, com o mau falar que nós estamos a fazer contra esta outra pessoa. Então nós temos que rejeitar a ofensa. Nós temos que cancelar essa ofensa. Nós temos que desmascarar essa ofensa na nossa vida. Nós temos que entregar essa ofensa ao Senhor, libertando essa pessoa, perdoando essa pessoa e libertando o perdão e o amor de Deus sobre aquela pessoa. Nós temos que entender que o perdão não vem com a justiça, não vem com uma emoção de sentir que já está a terminar, está resolvida a situação. O perdão, tal como o amor, é uma decisão, é uma escolha, é algo da nossa vontade. Nós temos que escolher perdoar, nós temos que dizer, eu vou perdoar, independentemente daquilo que eu sinto, da esperança que eu sinto, daquilo que eu penso, eu vou decidir perdoar esta pessoa. Não vem com as nossas emoções, vem com uma convicção que nós precisamos perdoar. Em Mateus 6,14 diz assim que porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós.
Se, porém, não perdoais aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Que palavra forte! Se nós não perdoamos, o nosso Pai Celestial, o nosso Pai de amor, Deus que é amor, não vai nos perdoar, porque é uma escolha. Então, nós também vemos aqui em Mateus 18, 21, diz que então Pedro, por cima, disse assim: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e lhe perdoarei? Até 7. Nós já falamos acerca disto e Jesus responde: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, Jesus vai e explica esta profundidade da importância de perdoar. O reino dos céus pode comprar-se a certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10 talentos, 10.000 talentos. Uma quantidade enorme de dinheiro que este servo devia. E não tendo ele como que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então o servo, prostrando-se, e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos e lhe devia 100 dinheiros, uma quantidade tão pequena de dinheiro. E lançando a mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava e dizia: seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os conselhos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então o senhor, chamando na sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te com toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor entregou-os de atormentadores até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também o Pai Celestial, se do teu coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Então nós temos aqui a necessidade, a importância que é de perdoar. Há 4 passos de como é que nós podemos rejeitar a ofensa. Primeiro, nós temos que escolher perdoar. É uma escolha. Nós temos que escolher perdoar e dizer isso de uma forma audível perante Deus. Diz: Deus, eu escolho perdoar esta pessoa. E dizer isso audivelmente. E depois decidir não relembrar a ofensa e nem contar essa ofensa às pessoas à tua volta. E depois decidir também abençoar e orar para aquela pessoa cada vez que o diabo traz à tua mente aquela ofensa novamente. E depois vai mais um passo além e faz bem a quem te ofendeu. Faz algo para abençoar aquela pessoa. Nós temos que deixar que Deus reverte esta ofensa em bênção. Quando nós largamos a ofensa e entregamos isso ao Senhor, as seguintes coisas acontecem. Nós fechamos a porta que o inimigo tem acesso às nossas vidas, para que ele não rouba mais, não mata mais, não destrói mais a nossa vida. Deus começa a agarrar naquela situação e reverte aquela situação para bênção, trazendo crescimento e maturidade à nossa vida e libertar-nos de todo o egoísmo e orgulho. O amor de Deus vem sobre nós de uma forma maior do que antes. E também nós começamos a ter oportunidades na nossa vida de mostrar esse amor, de mostrar esse perdão às pessoas à nossa volta. Deus começa a reverter esta situação em bênção e Deus começa a ficar glorificado. O sorriso de Deus começa a vir sobre a nossa vida e começamos a sentir paz e começamos a ver que Deus agrada-se de nós. As ofensas, quando nós lidamos com ofensas, levam-nos a um lugar de maior promoção no reino de Deus, de maior responsabilidade, de maior bênção. Salmos 75:6 diz assim: porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem exaltação, mas Deus é o juiz. Há um abate e outro exalta. Mateus 25:29 diz: porque qualquer um que tiver será dado, que tiver em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Quando nós recebemos de Deus aquele perdão de Deus, nós também podemos perdoar outras pessoas. Quem muito é perdoado, muito perdoa e muito ama.
As ofensas são aquele trampolim para nós chegarmos a um novo nível em Deus. E serão ou pode ser, as ofensas pode ser aquele trampolim para nós chegarmos a um nível superior com Deus, ou pode também ser o lápide em cima do nosso túmulo onde nós estamos enterrados. Porque a ofensa tem esse potencial para trazer morte espiritual, morte emocional, morte até física ao nosso corpo, porque vai secar a nossa vida de toda a virtude. Mas quando nós aprendemos que amar é perdoar e andarmos em amor é andarmos em perdão, nós vamos ver que Deus vai nos levar para níveis superiores da sua presença, níveis superiores do seu amor, da sua bondade nas nossas vidas. Então, irmãos, vamos realmente andar neste caminho de perdão, andar com Deus e andar perdoando uns aos outros, para que o amor de Deus nos una, que nós crescemos mais e mais nessa realidade do andar com Deus.